Então, agradecer ao Lídio, ao professor Macedo. Nós temos uma história interessante lá no passado. A gente teve alguns embates, porque eu estava começando minha carreira como executivo e ele já era presidente da Associação Médica. Então, respeito aos nossos colegas médicos, professor José Camargo, a turma aqui da Sul América, uma vez que eu tenho 30 anos de plano de saúde também. Então, tivemos algumas discussões acaloradas aqui nesse local sobre a sustentabilidade do sistema, como remunerar melhor a atividade médica. E agora eu vim reencontrá-lo depois de tanto tempo fora de Curitiba, é uma satisfação. Não posso deixar de mencionar novamente os dois convidados que nós trouxemos para participar desse fórum tão importante. A doutora Nazaré Ribeiro, que é PhD em psicologia, vai falar sobre o assunto do momento, que são as transformações do comportamento das corporações e o impacto que isso tem nas nossas vidas. E o famoso internacionalmente, direto de Bagé, professor José Camargo, não é Bagé, do Rio Grande do Sul. É gozado o doutor Macedo falar sobre longevidade, porque hoje no café da manhã, doutor Macedo, doutor Camargo estava falando sobre as experiências dele nesse setor. E algumas piadas muito interessantes, mas eu vou deixar para ele contar. Não me alongando mais, o Eco Medical Center é um projeto inovador, porque ele tenta resolver algumas das questões do sistema de saúde que todos nós conhecemos. O sistema de saúde ele é descentralizado por natureza, aqui no nosso país, em alguns outros países não é assim. Você faz consulta num determinado local, precisa fazer exame num segundo, exame de imagem num terceiro, e ainda assim você precisa da liberação das fontes pagadoras para conseguir fazer a sua jornada de tratamento médico ou de atendimento médico. O Eco Medical Center vem com a proposta de centralizar o atendimento para valorizar um dos nossos bens mais importantes no dia de hoje, ou nos dias atuais, que é o tempo. O Eco Medical Center, além de um prédio muito bonito, o Norton não gosta que a gente fale isso, mas o prédio é muito bonito. Tem uma estrutura que lembra a estrutura de um shopping, mas ali dentro, no lugar de lojas, nós temos os melhores atendimentos médicos possíveis. Nós temos consultas, exames laboratoriais e de imagem e um centro médico para procedimentos de baixa e média complexidade. Então, essa é a nossa proposta, fazer uma centralização do atendimento médico e uma integração desse atendimento médico. Esse é um dos nossos principais pilares. Conveniência é o segundo pilar e integração e qualidade são os outros dois. E esses pilares servem para os nossos três clientes: nós, os pacientes, clientes, os médicos e as fontes pagadoras. Como é que esses três pilares são vistos por cada um desses clientes? O paciente vê, como eu já citei, um único local em que eu posso ganhar tempo e preservar a minha saúde. Então, integração, comodidade, e além de eu poder fazer todos esses procedimentos num único local, eu ainda tenho uma concierge, que a gente chama de Agiliza, que é responsável por fazer a liberação dos procedimentos que você precise, junto ao seu convênio, e também já agendar a próxima consulta e esses mesmos exames. Então, essa é a visão do paciente. A visão do médico é muito similar, porque é comum no nosso país que o médico atende em mais de um lugar. Tem dois, três consultórios, atende em um hospital, e tem uma parte da atividade dele que ele não foi treinada, e eu não conheço nenhum médico que gosta de fazer isso, que é cuidar da parte administrativa do seu consultório. Então, a conveniência para o doutor é ter um consultório em que a recepção, a central de agendamento e confirmação e todos os outros procedimentos, inclusive se ele quiser o processamento das suas contas médicas, é feito pelo Eco Medical Center. E das operadoras, como é que as operadoras nos veem nesse ecossistema? Elas não vêm, nos veem com alguma reticência, com alguma reserva. Eu já fui de plano de saúde, eu sei como é que a gente viria. Puxa, um centro médico com várias especialidades e todos os exames dentro, vai fazer o chamado espeto corrido, vai haver uma, um exagero dos usos dos recursos médicos. Na verdade, o que a gente pretende fazer é justamente ao contrário do que é essa primeira impressão. Então, são esses três pilares vistos
pelos três clientes: sustentabilidade do setor, com qualidade e integração. E essa proposta, como o Patrick bem chamou a atenção, nós temos apenas 3 anos de mercado, mas ela vem sendo muito bem aceita. É, nós já temos mais de 40 especialidades lá dentro, temos nomes renomados e reconhecidos de qualidade na cidade, como é a Artro na área de ortopedia, o Sionc na área de oncologia, Centro de Imagem, a Nefroclínicas, Incorpore, Centro de Doenças da Mama. Então, vários serviços de excelência médica da cidade estão se mudando para o centro médico, para o nosso centro médico, por entender que essa nossa proposta de valor é excelente. Outro resultado que nós temos dessa proposta de valor tão inovadora e tão recente são os números que a gente tem. 70% dos novos médicos que nos procuram para usarem o centro médico como seu consultório são indicados pelo próprio corpo clínico. E 50% dos novos clientes são indicados pelos próprios clientes. Então é o famoso member get member. Então alguma coisa boa a gente está fazendo porque a mensagem está sendo bem recebida. E também os números, que o Patrick também já citou rapidamente, então já somos quase 400 médicos no nosso ecossistema, fazendo 15 mil consultas mês, e tem muito seguidor, porque o nosso marketing é extremamente competente, eles estão aqui desde o começo da semana organizando essa estrutura toda para vocês e fazendo uma inovação que a gente está inaugurando hoje, o nosso Médico Portal, que é a transmissão ao vivo dos nossos eventos científicos para que os médicos possam assistir, seja lá de onde eles estiverem. Então é isso. A nossa proposta, o que que é? É um ecossistema integrado de saúde e híbrido. O que que isso quer dizer? Eu costumo dizer que a pandemia trouxe alguns benefícios. É claro que deixou muitas cicatrizes em todos nós, mas o benefício que ela nos trouxe foi quebrar as barreiras com relação ao mundo online na saúde. Então, no Eco Medical Center, nós trazemos o melhor do mundo offline, que é a melhor equipe médica, os melhores protocolos médicos, os melhores serviços diagnósticos, e a gente quer disponibilizar também o melhor do mundo online, que é a telemedicina, as linhas de cuidado para os pacientes crônicos, o monitoramento de doenças à distância. Hoje é possível a gente fazer monitoramento dos pacientes em casa através de tecnologia Bluetooth. Nós queremos fazer esse ecossistema integrado. Então, o paciente vem, faz a sua melhor consulta, seguindo os melhores protocolos de medicina baseada em evidência, e ele vai continuar sendo cuidado por uma equipe assistencial no mundo online, no mundo virtual, 24/7. Com isso, a gente acredita que a sustentabilidade do sistema pode ser alcançada com o cuidado contínuo dos pacientes e dos nossos clientes. E qual é o nosso grande desafio hoje? Então, como nós crescemos muito rapidamente, como eu comentei, temos quase 400 médicos de mais de 40 especialidades. Como é que a gente integra esse corpo clínico, que eventualmente nem se conhece ou se encontra muito pouco nas nossas dependências? A gente não consegue falar com 400 médicos, mas a gente consegue falar com 40 embaixadores, que são o representante de cada uma das especialidades. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 28 ginecologistas, 30 pediatras, 15 cirurgiões dentro do ecossistema. É impossível falar com cada um deles, mas se nós tivermos um representante daquela especialidade, é mais fácil. E qual é a função desse embaixador, além de ser uma conexão com a direção do ecomédico? Trazer os melhores protocolos médicos, discutir com os seus pares, conhecer as demais especialidades para que o ecossistema seja eficaz. Nós temos um prontuário eletrônico único no nosso sistema. Então, também combate a descentralização. Normalmente, quando a gente busca um especialista, ele só sabe a nossa história daquele segmento. Então, quando você vai no ortopedista, ele só sabe do seu joelho. Quando você vai no seu oftalmo, ele só vê o seu olho. Quando você vai num clínico, ele tem uma visão mais geral. Mas num centro médico, em que você tem todo o histórico médico do paciente, além disso, tem a possibilidade de consultar os últimos exames, os exames laboratoriais e de imagem, você tem uma visão holística do paciente, mais completa. É melhor para o paciente, é melhor para o médico fazer a conduta médica para aquele paciente.
E com isso, o sistema fica mais sustentável, porque das distorções que o nosso sistema tem hoje é a repetição de exames sem necessidade ou às vezes mesmo sem buscar os resultados. Então, no nosso ecossistema, essa distorção é minimizada. Outra maneira de a gente fazer essa integração é justamente o que a gente está fazendo aqui, compartilhando conhecimento e compartilhando conhecimento de uma forma online. Então, nós temos um pequeno auditório lá, não é um auditório tão bonito quanto esse, para 30 pessoas, onde são feitos os nossos eventos científicos de cada uma das especialidades. Mas, como eu comentei, ele é transmitido online pela nossa plataforma e ele também fica estocado nessa plataforma para quando o médico tiver disponibilidade ou interesse, ele pode ir lá consultar aquelas fontes médicas daquela última discussão científica que nós promovemos. Então, essa é a maneira que a gente imagina que o sistema, em vez de ser descentralizado, centralize, fique unificado num único prontuário eletrônico, que a gente combata o desperdício da realização de exames desnecessários, em que o conhecimento científico seja holístico, então a equipe médica conheça o paciente por todo, e isso tudo voltado, embalado numa uma filosofia de qualidade e segurança do paciente. Esse é o nosso grande desafio que nós estamos compartilhando com vocês hoje. Então, tudo isso são tecnologias que a gente está usando na gestão do nosso corpo clínico para melhorar a qualidade assistencial que nós estamos oferecendo para a população de Curitiba. Mas mais do que a implantação de tecnologias, que são fundamentais, então nós temos autoagendamento com inteligência artificial, nós estamos começando a utilizar o Speak to Test. O que que é isso? Em vez do médico fazer a consulta e ficar digitando no prontuário eletrônico, ele vai poder conversar com o paciente e a máquina automaticamente vai traduzir aquilo para um texto. No final da consulta, o médico só vai revisar para ver se a máquina trabalhou direito e aquele protocolo está pronto. Então a gente precisa da tecnologia. Ela traz melhorias significativas para todos nós, mas ela tem que seguir um propósito. Ela tem que encurtar a distância entre as pessoas, trazer a medicina para ser mais assertiva, mais correta e principalmente trazer de volta o olho no olho, a relação médico-paciente, que é fundamental e trata muito mais do que muitos remédios ou do que procedimentos cirúrgicos. Então, essa é a nossa provocação, e é por isso que nós convidamos o professor J. Camargo, que vai fazer o contraponto. Falamos muito em tecnologia, a importância dela em todos os setores, mas como nunca dentro da saúde, dentro da medicina. Mas isso tudo tem que trazer a relação médico-paciente para aquela relação que existia antigamente. Mais tempo para você, mais saúde na sua vida. Essa é a nossa proposta. Obrigado.